Agora o nosso terceiro método, presta muita atenção nele, que ele vai te salvar, ele vai te ajudar em muitos casos em que fica quase impossível de usar as outras técnicas, tá? Fica impraticável fazer por outro processo. Então esse método, ele é de uma importância muito grande e ele foi muito utilizado em questões recentes de concurso, tá? Então vamos entender esse métodozinho. Considerar a conclusão falsa. Veja, antes, no método anterior, eu considerava as premissas verdadeiras e eu observava o que dava na conclusão, certo? Agora não. Nessa técnica aqui, eu parto da conclusão. Eu esqueço as premissas e eu começo analisando a conclusão. Eu considero que ela é falsa. Falsa, hein? Não verdadeira, falsa. Aí presta atenção. Caso exista a possibilidade de que todas as premissas sejam verdadeiras, o argumento é inválido. Se pelo menos uma das premissas se tornar falsa, o argumento é válido. Vem cá, quando que um argumento é válido? Você lembra? Quando não existia a possibilidade de que as premissas sejam todas verdadeiras, é conclusão falsa, não é? Então é o seguinte, eu considero a conclusão falsa. Aí eu vou analisando as premissas. Se acontecer de elas se revelarem todas verdadeiras, se acontecer essa possibilidade das premissas serem todas verdadeiras e essa conclusão falsa, então ele é inválido. Se durante o processo eu perceber que uma das premissas, pelo menos uma, é falsa, aí eu não vou ter tudo V e F no final, entende? Aí o argumento vai ser válido. Pelo menos uma das premissas tem que dar falsa, entende? Você considera a conclusão falsa. Pelo menos uma das premissas tem que ser falsa também para que o argumento seja válido. Se a conclusão for falsa e as premissas todas verdadeiras, ele é inválido, entendeu? Bom, vamos treinar isso já. Fica tranquilo, tá? Usar esse método preferencialmente quando for inviável a aplicação dos métodos anteriores, né? E em especial, quando a conclusão for uma proposição simples ou uma disjunção inclusiva, aquele negócio do ou, certo? Ou uma condicional que é o se e então. Então nessas três situações é interessantíssimo considerar usar a técnica da conclusão falsa, tá? Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Você já viu essa questão, hein? Lembra? Foi a questão que eu utilizei para mostrar a técnica da tabela verdade. Agora nós vamos fazer por esse processo, que você vai ver qual dos dois é mais interessante, né? Aqui é bem mais rápido, tá? Se for bom e rápido, não será barato. Premissa 1. Usado o conectivo e o se e então. Se for bom e barato, não será rápido. P3. Se for rápido e barato, não será bom. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Um argumento que tenha P1 e P2 como premissas, e P3 como conclusão, essa é a conclusão. Será um argumento válido. Qual a técnica que a gente vai utilizar? Essa técnica que a gente viu agora, de considerar a conclusão falsa. Veja bem, antes eu considerava as premissas verdadeiras e eu via o resultado que dava para a conclusão. Agora não, eu considero a conclusão falsa e depois eu analiso as premissas. Vamos lá então, olha só. Aqui, tá aqui as premissas, tá aqui a conclusão para você. Eu vou considerar a conclusão falsa, eu parto da conclusão, tá vendo? F. Bom, foi utilizado, e só justificando, né? Quando que era bom essa técnica número 3 que estava escrito ali? Quando na conclusão tiver uma proposição simples, quando tiver uma disjunção inclusiva, o negócio do ou quando tiver um condicional se e então, que é o que a gente tem aqui, se e então. Olha lá, agora me diz uma coisa, eu quero que isso aqui seja falso, tá? Quando que o se e então é falso? Quando eu tenho V com F. Então a única forma disso aqui ser falso é eu ter um V com F. Então não será bom, será algo falso, é F. E aqui tem que ser V. Só que assim, tem duas proposições, rápido, se for rápido, e barato. Como é que é o negócio? Tem que ser V, o resultado final tem que ser V. Quando tem o E, como é que é o negócio? Para ser V, tem que ser V e V, não é assim? Então as duas têm que ser verdadeiras.
né? Para dar V, tem que ser V com V. Aí, ó, aí se for assim, aqui, ó, aí o resultado final é V. V com F, F. Então eu já cheguei à seguinte conclusão, partindo dessa técnica, que isso aqui é falso, que isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, perfeito? Eu cheguei a essas conclusões aqui por enquanto. Agora, presta atenção, eu vou fazer todo o possível, né? Todo o possível para tentar chegar em premissas verdadeiras. Se eu conseguir concluir que as premissas são verdadeiras, aí eu vou ter V, V e aqui F, aí o argumento é inválido. Se pelo menos uma das premissas se constatar, né, se constituir falsa, pelo menos uma das duas se tornar falsa, aí o argumento é válido. Eu tenho que encontrar pelo menos um F aqui para ele ser válido, beleza? Então agora eu vou indo, eu vou subindo, né, tentando fazer com que isso aqui seja verdadeiro, tá bom? Então olha lá, vamos procurar aqui. Rápido, ó, se for rápido é V. Aqui está escrito não será rápido. Não será rápido, então vai ser algo falso, certo? Concorda? Aqui, ó, rápido é verdadeiro. Não será rápido, então é falso. Bom e barato. Barato já está escrito aqui que é V, então não tem o que fazer. Ó, barato é V. Bom, bom. Não será bom é algo falso. Tá vendo aqui? Ó, não será bom. Não será bom é falso. Falso. Então o que está escrito aqui? Se for bom, bom é verdadeiro. Olha só que interessante. Que interessante. O que eu acabei de encontrar aqui? Hã? Ó, V e V dá o quê? Conectivo E. V. É o C e então, tá vendo? Ó. V com F? Não tem o que fazer. F. Percebe? Eu já constatei que uma das premissas é falsa. Acabou, eu não preciso nem terminar a questão. O argumento é válido. O argumento é válido. Ele vai ser inválido se as duas premissas, comprovadamente se constatarem verdadeiras, tá? Já encontrei uma premissa falsa. O argumento é válido. Pronto. Tá, mas só pra gente fazer a outra também, não custa nada, né? Ó, não será barato. Ó, barato é V, tá vendo? Ó, barato é V. Então não será barato é F. Rápido, ó, se for bom e rápido, rápido onde é que tá? Rápido é V. Bom, bom, não será bom é F, tá vendo? Aqui tá escrito que será bom, né? Então é V. Ó, se não será bom é F, será bom é V. Novamente deu, ó, V e V, né? V e V. V com F, F. Ó, vale salientar, não precisava ter dado F aqui. Se tivesse dado V aqui e F aqui, ele seria válido do mesmo jeito, tá? A única coisa que tem que acontecer para ele ser inválido, as premissas têm que ser todas verdadeiras e a conclusão falsa, para ser inválido. Se uma das premissas der F, uma só já chega, ele é válido, entende? Uma só já chega, perfeito? Então, o que nós podemos concluir dessa questão? Vamos voltar para a nossa análise? Um argumento que tenha P1 e P2 como premissas e P3 como conclusão será um argumento válido. Correto, certinho. Ele vai ser um argumento válido. Muito mais fácil que fazer a tabela verdade, né? Mas viu, tem aluno que prefere, né, para não precisar ficar raciocinando da forma como a gente fez, construir a tabela verdade. Ah, eu vou fazer tabela verdade, professor, que eu sofro menos. Tudo bem, só que dá um trabalho bem maior, né? Você demora muito mais tempo, tá? Vamos lá. Conversando com o amigo, Marcos fez as seguintes afirmações. Se faço exercícios físicos, então me sinto bem. Se não me sinto bem, então vou ao médico. Se não faço exercícios físicos, então não vou ao médico. Logo, veja bem, né? Isso aqui dá a ideia de que depois vem a conclusão, né? Esse logo, portanto, pode-se concluir que, né? O que vem depois disso, nessa partícula conclusiva aqui, é a conclusão, certo? Faço exercícios físicos ou me sinto bem, ok? Então o argumento acima pode ser considerado válido. Então eu tenho as premissas aqui e uma conclusão. Olha bem, na conclusão ele usou o ou, tá vendo? Ele usou o ou. Se enquadra certinho na nossa técnica, né? Para fazer por esse processo, é legal que na conclusão tenha um condicional, se e então, uma proposição simples ou um ou, né? São os casos mais indicados para usar a técnica número 3. Vamos
Ele fala que o argumento é válido. Vamos separar bonitinho aqui? Então vamos lá. Qual é a técnica? Considerar a conclusão falsa, né? Então essa nossa conclusão vai ser considerada falsa. Lembrando que caso as três premissas sejam verdadeiras, aí o argumento é inválido, tá? Se eu conseguir provar que pelo menos uma delas é falsa, daí o argumento é válido. É assim, ó. Olha lá. Então, usou o ou. Como é que é o negócio do ou? O ou é assim. Lá na tabelinha verdade. Para ser F, tem que ser F com F. Não tem jeito. Se tiver uma das duas que é V, aí o resultado final é V. Então tem que ser F com F. Então, eu chego à conclusão de que isso aqui é falso. Então, faço exercícios físicos é algo falso. Me sinto bem também é algo falso. Tá? Então vamos lá. Se não faço exercícios físicos, ó, faço exercícios físicos é F. Não faço exercícios físicos vai ser V. Concorda? Então, não vou ao médico. Bom, veja bem, presta atenção. Eu quero, de todo jeito, que as premissas sejam verdadeiras. Eu quero que no final dê V. Apareceu uma proposição nova aqui, ó, não vou ao médico. Então, eu vou fazer o possível para que seja tudo V. E eu vou indo. Então, olha lá. Sei então, né? Sei então. Como é que é o negócio sei então? Vamos fazer um filho. Se aqui for F, aí vai ficar V com F da F. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que dê F no final. Eu quero que dê V no final. Então, o que eu tenho que considerar? Não vou ao médico, eu tenho que considerar como sendo verdadeiro. Porque daí ocorre o que eu quero. Aí eu vou ter um V com V, resultado final V. Aí eu vou subindo. Agora eu vou subindo. Então, não vou ao médico é V, não faço exercícios físicos é V. A segunda aqui, ó. Se não me sinto bem, então vou ao médico. Vamos lá? Então assim, ó. Veja bem, não vou ao médico é algo V. O que está escrito aqui? Vou ao médico. Então, vou ao médico é F. Certo? Se esse aqui é V, esse é F. Não é assim? Não me sinto bem já apareceu em algum lugar aqui. Olha aqui, ó. Me sinto bem é F. O que está escrito aqui? Não me sinto bem. Então, isso é V. Certo? E aí, olha que interessante. Olha que interessante. Não tem jeito. Ó, eu sei então, e eu tenho aqui um V com F. Né? Não depende da minha análise. Tá aqui bonitinho. Eu tenho um V com F. E a gente sabe que V com F dá F. Eu não preciso mais nem continuar. Eu considerei, né, a conclusão falsa e eu consegui que uma das premissas seja falsa. Então esse argumento é válido. Válido. Mas só para a gente terminar, não importa o que dê aqui, tá? Não importa. Ele já é um argumento válido, independente do que aconteça. Mas só para a gente terminar, né? Só para finalizar, ó. Então, me sinto bem. Me sinto bem. Aqui está escrito não me sinto bem. Isso é V. Então, me sinto bem é falso, né? Falso. Faço exercícios físicos. Tá escrito aqui, ó. Quer ver, ó? Faço exercícios físicos é falso. Tá vendo? Faço exercícios físicos, ó. Aqui, ó. Faço exercícios físicos. Então, é F. E usado sei então. F com F dá V. Não é isso? O sei então é assim. Beleza. Tudo bem. Então, o argumento só seria inválido se todas as premissas tivessem dado verdadeiras, né? Como eu tenho pelo menos uma delas tendo dado F, esse argumento com certeza é um argumento válido. É assim que funciona. Então, vamos voltar à resposta. O argumento acima pode ser considerado válido. Certo, com certeza. A fim de minimizar o risco de desvios de recursos públicos por meio da segregação de funções, uma repartição estabeleceu as seguintes regras para os processos de aquisição. R1. Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, não participa do julgamento das propostas. 2. Se o servidor participa do julgamento das propostas, não atesta o recebimento dos bens e serviços. Veja bem que foi utilizado sei então, tanto aqui quanto aqui, né? 3. Se o servidor atesta o recebimento dos bens e serviços, não ordena seu pagamento. Beleza. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. A proposição. Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, então não atesta o recebimento dos bens e serviços, é uma conclusão válida a partir das premissas R1 e R2. Olha a pegadinha, hein? Ele botou uma premissa 3 aqui e ele fala aqui, ó, que ele não quer que você analise a 3. Ó, essa conclusão é válida a partir das premissas R1 e R2. A R3 não é para usar, beleza? Então nós vamos pegar
é uma argumentação que tenha R1 e R2 como premissas e essa conclusão aqui, beleza? E nós vamos ver se isso é válido ou inválido. Ele fala que é válida, vamos ver, né? A R1 está aqui para você, a R2 está aqui para você e a conclusão que ele colocou está aqui para você, beleza? Bom, vamos lá. Como é que foi o formato da conclusão? Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, então não atesta o recebimento dos bens e serviços. Veja bem, é na forma de condicional, se e então. A gente viu na técnica número 3 que quando a conclusão é dessa forma, é indicado a técnica da conclusão falsa, né? Então nós vamos considerar essa conclusão como sendo F, beleza? E para que ela seja F, para que ela seja falsa, foi usado se e então. Isso quer dizer que a primeira afirmação dele tem que ser verdadeira e a segunda falsa, né? O se e então é assim. Então essa primeira colocação é V. Um servidor participa da elaboração das especificações técnicas. Isso é V. E aqui, ó, não atesta o recebimento dos bens e serviços. Isso tem que ser F, tá? F. Beleza? Então essa primeira parte é V. Não atesta o recebimento dos bens e serviços é F. Entende? Porque daí V com F dá F. Agora eu vou subindo e vou ver. Se eu conseguir uma situação em que as duas premissas sejam verdadeiras e essa conclusão falsa, ele é inválido. Caso contrário, ele é válido. Beleza? É assim que funciona. Vamos lá. Não atesta o recebimento dos bens e serviços. Aqui está escrito, ó, no R2. Não atesta o recebimento dos bens e serviços. Olha aqui, ó. Não atesta o recebimento dos bens e serviços. Tá vendo? Isso aqui é F. Ó, não atesta o recebimento dos bens e serviços é F. Beleza? F. O servidor participa do julgamento das propostas. Apareceu aqui julgamento das propostas? Não, né? Então é o seguinte, eu quero que isso aqui seja V. Eu quero de todo jeito que as premissas sejam V, para tornar esse argumento inválido. Eu quero dar um jeito de fazer ele ser inválido, né? Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, ele é válido. Então, eu tenho que considerar que no final, né? Eu quero esse V. Para que seja V no final, veja bem, é o se e então, tá vendo? Ó, se e então, né? Esse não atesta aqui já é F. Se a primeira afirmação dele, ó, essa afirmação aqui, ó, o servidor participa do julgamento das propostas. Se isso aqui for V, aí vai ficar V com F e dá F no final, né? V com F daria F no final, no se e então. Então, é necessário que essa primeira afirmação seja falsa. Então, ó, o servidor participa do julgamento das propostas é algo falso. Aí beleza, aí tá o que eu quero, né? Eu considerei F para que seja V. Agora vou julgar o de cima. Se eu conseguir que ele seja V, aí ele é inválido. Vamos ver? Vamos lá. Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, está escrito em algum lugar? Está escrito, ó. O servidor participa da elaboração das especificações técnicas. Eu já considerei isso aqui V, já julguei isso aqui como sendo V. Beleza, então é V. V. Né? Não participa do julgamento das propostas. Vamos procurar? O que está escrito aqui, ó? O servidor participa do julgamento das propostas. Eu considerei isso como sendo F. Aqui está escrito não participa do julgamento das propostas. Bom, participa do julgamento das propostas é F. Não participa do julgamento das propostas vai ser V. Foi usado o se e então, tá vendo, ó? Se e então. O que dá o se e então quando você tem V com V? Dá V. Olha que interessante. Olha que interessante. V. Eu consegui, né, sem forjar nada, né, eu consegui que as premissas sejam verdadeiras, né, e uma conclusão falsa. Isso significa que o argumento é inválido. Inválido. Nessa técnica é assim que funciona. Voltamos aqui, ó. É uma conclusão válida a partir das premissas R1 e R2. Está escrito que é uma conclusão válida, isso está errado. Ela é inválida. Uma questãozinha teórica, tá? Um argumento é considerado válido quando sua conclusão se segue logicamente das premissas. Mas o argumento pode ser logicamente válido e, mesmo assim, dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isso ocorre por quê?
Ah, não entendi, professor. Como é que pode ser válido e a conclusão ser falsa? Pode estar escrito, por exemplo, né, numa argumentação que sei lá, se todo mamífero voa, né, e o cavalo é um mamífero, então o cavalo voa. Isso é um argumento válido. Mas a conclusão, o cavalo voa, a gente sabe que é falso. Eu pelo menos não conheço o cavalo que voe, né? Só se ele estiver dentro do avião, mas sozinho ele não consegue. Então, mesmo a conclusão sendo comprovadamente falsa pela nossa experiência e conhecimento do dia a dia, a argumentação é considerada válida. Isso a gente já explicou para você, né? Porque a gente estuda a forma e não o conteúdo. Isso aqui não é lógica de conteúdo, é lógica formal, os conectivos, como o raciocínio é elaborado, entende? E não o conteúdo em si. Então, tem coisas absurdas que geram uma argumentação válida, beleza? Então, tá. Então, vamos lá. Um argumento é considerado válido quando sua conclusão se segue logicamente das premissas. Ok. Mas o argumento pode ser logicamente válido e, mesmo assim, dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Vem cá, a nossa terceira técnica diz o quê? Que a gente considera a conclusão falsa, né? A gente considera uma conclusão falsa, certo? Aí, para o argumento ser válido, o que tem que acontecer? Pelo menos uma das premissas tem que ser falsa. E olha só, olha a alternativa aí. A gente pode ler todas, né? Mas olha o que diz aí. Pelo menos uma premissa do argumento é falsa. Então essa é a alternativa correta. Ó, a D, a premissa menor do argumento é sempre falsa. Nada a ver. Esse negócio de premissa menor e maior, eu vou ensinar na próxima aula, tá? A parte do silogismo, tá? Ainda não. Todas as premissas são verdadeiras. Nada disso. Se todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, ele é inválido. A premissa maior do argumento. Não, maior do argumento é negócio do silogismo. Vou falar depois. A conclusão do argumento não decorre das premissas. Nada a ver, né? Então, quando a conclusão é falsa, para o argumento ser válido, pelo menos uma das premissas, pelo menos uma, tem que ser falsa. E está escrito isso aqui, então essa é a resposta correta.